principal fato que ocorreu esses dias foi que a direção da Faculdade de Engenharia, melhor dizendo, ela assumiu a conta admin@engenharia.sjf.pe, que é uma conta de superadministrador, como é a minha e a do Fonseca, né? Quer dizer, a gente ainda continua lá, apesar de ter aposentado, né? Mas isso depende, como a gente avisou no comunicado, que depende também da universidade, da administração superior da universidade, conceder que a Faculdade de Engenharia assuma a plataforma, visto que, para conseguir isso, né, para fazer isso, a administração superior tem que autorizar o superadministrador a clicar na telinha de OK, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e aí sim que ele passa a assumir as funções de superadministrador. Eu estou logado na conta da engenharia, tá? Estou numa outra janela aqui do Chrome e estou logado na minha conta da engenharia. Essa aqui é a interface de administrador. Este contrato entra em vigor quando o cliente clica para aceitar o início da vigência. Caso aceite este contrato como representante do cliente, você declara e garante que tem plenos poderes para vincular o cliente aqui que ele cita é a universidade, e este contrato. Isso aqui é que pega, tá? Eu não tenho esses plenos poderes, eu não represento a UFJF, assim como o vice-diretor, que também assumiu a conta de mim, engenharia.ufjf.br, também não tem esses plenos poderes para fazer isso. Então, quer dizer, embora ele chegue exatamente até aqui, na tela, né, quando ele para aqui nesse item aqui do contrato, aí o que acontece? Ele não tem esses plenos poderes, então ele não pode clicar aqui e aceitar os termos de serviço. Tá? Então, isso é importante que fique claro para todo mundo, né? Por que isso, o fato de você assumir a conta não quer dizer que você tenha acesso à administração da plataforma. O que significa a direção da Faculdade de Engenharia assumir, né? Quando eu falo direção, na verdade, quem vai assumir a função de superadministrador é o vice-diretor, professor Marcos Borges. O que significa isso? Bom, significa uma coisa muito importante, que alguém com status de direção dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora está assumindo a função de superadministrador, né? Assim como está lá no ICE, o diretor da faculdade, do instituto, tem essa função. Então, isso dá uma outra conotação, porque até então estava o Fonseca e eu, né, anteriormente, como superadministrador, e nós não tínhamos cargos de direção. Tá? E o que isso pode significar em termos institucionais? É que a universidade vai se relacionar com o diretor da Faculdade de Engenharia, e não mais com o Paulo Vilela ou com o Fonseca. Então, esse é um ponto assim, relevante, né, e também simbólico do que significa isto para a Faculdade de Engenharia. Então, quer dizer, a direção está assumindo o controle da plataforma, embora, como eu disse, precisa do aval da administração superior. A direção da faculdade assumindo, essa relação passa a ser direto com a administração superior. Um outro ponto importante também, que significa uma grande mudança, é que até então eu tinha um duplo papel nessa história toda, né? Eu era, em tese, o superadministrador, pelo menos do ponto de vista do Google, porque eu estava lá na plataforma registrado como tal. E, por outro lado, eu passo a ser um usuário, como sempre fui. E todos os processos que eu movi até agora, no PROCON, na PGM, no Ministério Público Federal, foi tudo via
como usuário, eu não fui lá como administrador da plataforma. Então, isso, de uma certa forma, também dá uma nitidez maior ao meu papel no processo, né? Eu não tenho que ficar explicando que, olha, eu estou lá como administrador, mas eu entrei como usuário, né? Isso podia dar uma certa confusão na cabeça de algumas pessoas e que agora não mais existe essa confusão. Eu fico, inclusive, mais à vontade porque eu não tenho que explicar por que que eu sou duas coisas ao mesmo tempo, né? Agora está muito claro, com essa atitude da direção da Faculdade de Engenharia, que o meu papel é de usuário e, como tal, eu vou continuar. Então, todas as ações que eu fiz até agora, eu vou fazer, vamos dizer assim, com muito mais liberdade daqui para frente. A universidade, quando ela põe nas notícias dela, quando ela põe nas notificações que ela fez, nas ações que ela responde, dizendo que nunca assinou nada com o Google, ela tem toda a razão, né? Ela nunca assumiu a administração de nenhuma das duas plataformas, nem do ICE nem da engenharia, certo? Então, que aconteceu então que a gente assumiu, né? E agora está nessa situação? Porque agora a universidade está em litígio, vamos dizer assim, com o Google, embora esteja colaborando em várias ações, né? O que quer dizer, então, que pode acontecer e por que aconteceu tudo isso? Na verdade, uma coisa importante que a universidade não está dizendo, ou melhor, a administração superior da universidade não está dizendo, é que ela permitiu o Google oferecer serviços nos subdomínios da universidade, no engenharia.sje.br, na educação.sje.br, direito.sje.br e assim por diante, né? Em todos esses domínios, no ice.sje.br, ela permitiu que o Google assumisse esses subdomínios. E como é que foi feito isso? Através de requisições, né, que foram endereçadas pelos diretores de unidade em cada ocasião, né? Então, por exemplo, na engenharia, quem era diretor naquela ocasião? O professor Júlio Teixeira, né? Então, ele fez uma requisição via SIGA e o CGCO, então, configurou para ligar a engenharia, né, o subdomínio da engenharia, ao Google. Assim foi feito no direito, na educação, na medicina, nas letras, no ICB, na odontologia, em todos esses, no design, no ICE, tudo isso foi feito via CGCO. Então, o CGCO, ele ligou a universidade, esses subdomínios da universidade, isso quer dizer, na prática, o seguinte, ele cedeu, né, esses espaços virtuais, foi o CGCO que fez isso, para o Google atuar, né, para o Google oferecer um serviço do Google, né, é isso que foi feito. Qual a condição para ter feito isso e ter sido tão fácil? Porque era tudo gratuito, né? O Google não cobrava nada e a universidade não cobrava nada, e naquela época armazenamento em nuvem era uma novidade, né? Serviço, por exemplo. Todo mundo naquela época, por exemplo, usava era o Word, Excel. Hoje, muita gente não usa mais nem Word nem Excel, usa a planilha do Google, documentos do Google, né? O Google Docs, apresentações do Google e não PowerPoint, e por aí vai, né? Por quê? Porque os serviços foram para a nuvem, inclusive a própria Microsoft também oferece todas as ferramentas dela também na nuvem, né? Naquela época, 2007, isso não era novidade, não tinha esse valor que tem hoje. Hoje todo mundo está acostumado a fazer isso, mas naquela época não, né? E quando uma coisa não tem valor, né, ou seja, ninguém percebe esse valor, melhor dizendo, então as coisas ficam mais fáceis, porque a pessoa fala, não, isso não quase que se fosse assim uma coisa, uma brincadeira, né? Vamos ver se vai dar certo. Deixa esse pessoal brincar aí, nem sabe se isso vai dar certo, né? Então, por isso que entrou dentro da universidade, porque não tinha o valor que tem hoje. Evidentemente, hoje a situação é muito diferente de 17, 18 anos atrás,
né? Então, hoje isso tem valor. Então, por isso que está havendo toda essa disputa em função disso, do próprio Google e da própria universidade, né? E nenhum quer, vamos dizer assim, dar o braço a torcer. A universidade fala que não assinou contrato com o Google, mas ao mesmo tempo deixa o Google entrar aqui, né? É uma bobagem que está sendo dita, porque na hora, se em algum momento houver uma auditagem do que foi feito, isso vai ficar muito claro e vai ficar claro que foi a universidade que, de fato, autorizou, porque não tem outra forma de ser, né? Não tem como, a menos que alguém invadisse lá, instalasse, ligasse o computador da universidade apontando para o Google. Mas isso também vamos dizer assim, é uma tese muito fraca. Por quê? Porque alguém fez isso e ficou 17 anos no ar, 18 anos, faz agora no início de fevereiro 18 anos. Quer dizer, não se sustenta, né? Porque mesmo se alguém invadisse, né, e fosse lá e colocasse apontando para o Google, no máximo isso ia durar aí, se o CGCO demorasse para descobrir o que estava havendo, ia durar 3 dias, né? Vamos dizer, seria muito, né? Então, quer dizer, todo esse discurso da universidade, que não tem nada a ver com isso, que não assinou contrato, é parcialmente verdadeiro, porque, na verdade, não assinou contrato para fornecer o serviço para a universidade. Mas ela deixou que o Google oferecesse o serviço ele mesmo para a comunidade universitária. Bom, vamos passar para outro ponto da nossa pauta, que é importantíssimo, que a gente está chamando de identidade digital alternativa. Eu até lancei um formulário, né? Mandei para vocês lá um formulário, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Aqui eu já estou na minha conta do Paulo vilela.paulo@gmail, minha conta pessoal. E a gente fez uma enquete lá no grupo de WhatsApp, né? E nós vimos que a esmagadora maioria das pessoas, neste exato momento, dá muito mais importância ao endereço de e-mail, né, a manutenção desse endereço, que o próprio serviço da plataforma no Google. Por uma razão que eu acredito, embora eu não tenha certeza absoluta disso, mas é muito simples. As pessoas, com toda essa confusão que o Google e a universidade aprontaram, né, tiveram um trabalho enorme, estão tendo, de transferir seus conteúdos para uma conta particular, seja no Google, seja onde for, né? Ora, se elas fizeram já esse movimento, isso deu muito trabalho, né? Óbvio que elas, em tese, resolveram esse problema de conteúdo, pelo menos em grande parte. Isso deixou de ser um problema e as pessoas agora estão preocupadas com o seguinte: é o endereço do e-mail delas, né? Por quê? Porque, primeiro, que o contato dela com o mundo é o e-mail, o endereço de e-mail, né? Se esse endereço de e-mail acaba, literalmente ela fica sem contato com o mundo virtual, que tem esse endereço como o endereço para encontrar ela no mundo, né? Então, isso passou a ser a coisa mais importante para a esmagadora maioria das pessoas, como está lá nos resultados das enquetes, né? Ora, se isso passou a ser importante e a universidade ainda está ameaçando, né, que vai extinguir esses endereços de e-mail, né, então a gente tem que ter uma alternativa para caso a universidade tente fazer uma coisa desse tipo e se desligar da plataforma Google, né, como é que nós vamos poder atuar? Qual que seria uma situação para remediar essa extinção? Seria um redirecionamento de e-mail, né? O que é um redirecionamento de e-mail? Se alguém mandar um e-mail para mim, no meu endereço da universidade, no paulo.vilar@engenharia.ufjf.br, eu gostaria que essa mensagem fosse redirecionada para o meu e-mail alternativo, que é o vilela.paulo@gmail.com, certo? Que é onde que eu botei as coisas, pelo menos temporariamente, né?
e aí eu gostaria que tudo fosse para lá, né? Mas se a universidade simplesmente extingue, eu não vou ter essa possibilidade. Então, uma das alternativas técnicas, que já foi inclusive usada pela universidade, quando acabou com o endereço de e-mail ufatf.edu.br, é exatamente fazer o redirecionamento, né? Ora, mas aí tem um grande problema, certo? Porque a universidade fez isso porque ela controlava o endereço de e-mail ufatf.edu.br. Então, ela sabia quem era dono de cada conta. Aqui, no nosso caso, atualmente, quem sabe quem é dono da conta é o Google, não é a universidade. A universidade é dona do engenharia.ufjf.br, ou seja, aquilo que vem depois do arroba, né? Agora, o que vem antes, o Paulo.Vilela, Adriana.Vieira, do Valdemir, isso quem sabe é o Google. Ele que autentica essa parte do endereço, né? Então, é, o formulário que nós estamos fazendo é um formulário de autenticação que liga o endereço nosso na universidade, né, no curso.ufjs.br, com o endereço pessoal alternativo nosso, certo? Então, por isso que a gente já está se adiantando a um possível desdobramento caso a universidade venha redirecionar os nossos endereços de e-mail, né? Aí o grande problema vai ser o seguinte: como é que a universidade vai saber, se desconectar do Google, que o Paulo.Vilela sou eu, né? Através da internet? Não dá para chegar a mandar um e-mail para a universidade, olha, universidade, aqui eu estou mandando um e-mail do meu e-mail vilela.paulo@gmail, mandando para a universidade, falando assim: universidade, o meu e-mail, paulo.vilela@engenharia.ufjf.br, eu quero que ele direcione para isso. Mas aí a universidade vai falar assim: mas é você mesmo, Paulo, que é dono desse e-mail, vilela.paulo? Ela não tem certeza, né? Então, mesma coisa vai acontecer com cada um de vocês. Quer dizer, se a gente não certificar isso agora, dizendo que o e-mail do Paulo.Vilela o vilela.paulo@gmail, né? Enquanto eu tenho essa possibilidade de autenticar essa conexão, né? Então, no momento, ainda a gente tem, mas daqui a pouco, se o Google, para a plataforma, a universidade também para o DNS, quer dizer, corta os endereços @curso.ufjf.br, a gente perde esse relacionamento, essa autenticação. Então, o formulário de identidade digital alternativa, ele visa basicamente autenticar, fazer essa conexão do meu e-mail atual, enquanto eu ainda tenho acesso a ele, com o e-mail virtual, né? Então, é isso o objetivo do formulário, né? Então, a gente já está com cerca de quase 400 pessoas que já responderam, que têm interesse em manutenção da conta, responderam ao formulário. E como é que responde o formulário? Aqui eu coloquei na tela, eu estou acessando através da minha conta alternativa. Ora, não é dessa forma. Por quê? Aqui eu estou falando que o Paulo Vilela, a pessoa física Paulo Vilela, está na conta vilela.paulo@gmail.com. Está vendo aqui? Então, essa conta que eu estou agora. Se eu preencher o formulário dessa maneira, eu estou dizendo o quê? Que vilela.paulo é dono do Paulo.Vilela. Não é isso que eu quero. Eu quero que o Paulo.Vilela, @engenharia, me diga que é dono do Vilela.Paulo, e não o contrário, né? Por isso que é importante, aí eu vou trocar aqui, ó, eu vou passar para outra tela, onde eu estou logado. Eu estou aqui no mesmo formulário, só que na conta aqui, paulo.vilela@engenharia, certo? Então, aqui, gente, eu estou dizendo o seguinte: eu, pessoa física Paulo Vilela, estou acessando a minha conta paulo.vilela@engenharia
e, portanto, eu estou dizendo, eu sou dono dessa conta. Isso é o Google que está me garantindo isso, porque eu estou logado, conseguindo logar. Aí, como muita gente estava logando na sua conta alternativa, então isso para mim não adianta, né? E nem para a universidade futuramente, quando for fazer isso, aí o que, que é importante? É importante que a pessoa tenha logado. Como estava acontecendo muita gente logar em outra conta, né? Aí eu fiz essa coisa aqui. Primeiro, eu registro, que é o paulo.vilela, né? E aqui eu fiz a pessoa deu um trabalhinho para todo mundo, que é copiar o que está aqui, né? Isso aqui, ó, o endereço aqui, e passar aqui para baixo. Porque tinha muita gente logando na conta pessoal, né? Aí, quando preenchi o formulário, apesar de estar falando que não pode ser, que é isso, que é aquilo, cheio de aviso no formulário, ela clicava aqui. Então, aqui, ó, se eu for aqui agora lá, eu não registrei aqui, agora vai registrar. Passei o passo seguinte do formulário, né? Vamos dar uma volta aqui e vamos dizer que aqui eu marquei aqui e aqui eu ponho Vilela, vamos dizer que eu estou logado no outro, né? @ gmail.com. Aí o que, que vai dar? Vai simplesmente, ó, eu não estou. Você tem que estar logado no endereço de e-mail com uma das terminações acima, que são essas aqui. Tá? Então, se eu coloco essa terminação, que é esse endereço que eu estou aqui, ó, né? Aí eu passo para a fase seguinte do formulário. Tá? E aí eu preencho o formulário, né? Eu branco aqui. Aí eu venho aqui, marco qual é o meu domínio, né? Aqui é a mesma coisa. Se a pessoa colocar aqui outro, né? Aí ele vai digitar alguma coisa, aí não vai aceitar. Então tem que ser uma dessas aqui, tá? Aí se aqui aconteceu uma coisa muito interessante, porque embora o formulário seja muito claro, né? Eu falei assim, deixa eu colocar essa perguntinha aqui, porque vai que a pessoa está desavisada, né? Você tem interesse em continuar usando seu e-mail padrão @curso.ufjf.br, coletado ao preencher esse formulário? Quer dizer, olha, você tem interesse? A maioria das pessoas, obviamente, respondeu sim, porque se ele acessou o formulário, é lógico que ele acessou para dizer sim, né? Mas tem gente que chegou aqui e não, né? Eu estou entrando em contato com essas pessoas que responderam não, porque pode ser que ela preencheu isso aqui sem pensar muito, né? E tem gente que respondeu isso aqui, ó. Eu tenho interesse, mas não tenho interesse em responder o formulário, né? Também estou entrando em contato. E aí eu vou explicar para ela, se você tem interesse e não preencheu o formulário, se acontecer isso, você vai ter um trabalho de dizer que você é o dono daquela conta lá da @curso.sjf.br, que você vai ter que provar que é você que é dono da conta. E para provar, vai ter que mandar documento, vai ter que ir pessoalmente, coisa desse tipo, tá? Então, se eu colocar não ou sim, eu vou lá para o final do formulário, ó, tá? Aí eu vou voltar aqui, então vou voltar tudo de novo e vou falar aqui assim. Aí se eu clico aqui em sim, aí começa o formulário propriamente dito. Aqui eu coloquei aqui qual o interesse que a pessoa tem, né? Ela responde o que por que ela acha que quer, e aqui sim que coloca o endereço alternativo. No meu caso, né, vilela.paulo@gmail.com, certo? Aqui eu aceito isso aqui, quer dizer, vai dar tudo. Aqui eu coloco o nome completo, Paulo Roberto. E por que que eu faço isso? Estou pedindo tantos dados, né? Parece que, para que isso? O que que você vai fazer com isso? É porque se lá na frente a universidade fizer alguma coisa desse tipo, eu tenho que ter meios de provar que o fulano que respondeu esse formulário é ele mesmo, né? Então, aqui eu pergunto aqui, qual o seu CPF? Aqui eu vou botar meu CPF, né? Tudo direitinho, tá? Não é esse aqui não, vai dar erro, tá, gente? Não, aqui não sei se vai dar erro, tá? E, então, ok, bota aqui, né? Data de nascimento, ok?
Então, bota aqui, sei lá, 12 de março de 1957. Não é essa não, tá, gente? Isso aqui é só para teste. Então, tem gente, aqui um ponto importante que muita gente me perguntou, que usa isso aqui o quê? Usa, na verdade, o browser dele está para o modelo americano. Então, é mês, dia, ano. Então, ele tem que seguir o que está escrito aqui. No meu caso, está dia, mês e ano, é dia, mês e ano. Se no browser de você está mês, dia e ano, é mês, dia e ano, tá? O sistema depois interpreta isso porque ele vai entender que o browser do cara está no sistema americano, então o formato dele é mês, dia e ano, né? Como o meu está no sistema brasileiro, é dia, mês e ano, tá? Então não precisa ficar preocupado que foi um erro meu, que esqueci e botei mês, dia e ano. Não, não é. É o browser da pessoa que está trocado mesmo. Se ela quiser, ela tem que configurar para o padrão brasileiro. Aqui ela põe o vínculo atual, quer dizer, é o vínculo hoje, não é quando a pessoa fez a conta, não, né? Então, aqui o mais importante aqui é se ele é estudante, ex-estudante, né? Se ele formou ou não conseguiu formar, né? Se ele é docente ativo, aposentado, docente visitante, ex-docente visitante, TAI ativo, TAI aposentado. E aí eu botei um outro aqui porque, de repente, tem outras situações aqui também. E aqui um comentário, se a pessoa quiser falar qualquer coisa, o formulário coloque em enviar. Então, vocês veem aqui, ó, a maioria das contas, né, em engenharia, são 80% do pessoal que respondeu o formulário, são 328, mas 20% são das outras unidades, né? Como eu já estava esperando mais ou menos isso. Direito tem 12, design tem 10, arquitetura 17, né? E esse outro aqui, a medicina, tem 10. Depois os outros têm uma escala menorzinha aqui, né? E o interesse é aquilo que eu falei, quer dizer, 96,6%, que era esperado, né? Tem interesse em continuar com a conta. E tem umas situações, 7 disseram não, não tem interesse em continuar, então realmente não tinha que preencher o formulário. E o que me chamou muita atenção foi isso aqui. Ele tem interesse, mas não tem interesse em responder o formulário. Possivelmente, eu avalio que a pessoa não entendeu direito por que ele tem que responder o formulário, né? É uma precaução nesse exato momento. O grande problema hoje da plataforma Google, para nós, o que é? É a credibilidade do Google, né? Você não sabe exatamente o que eles vão fazer, né? Eles dizem que faz no dia tal, faz no outro dia, diz que vão fazer isso, e pode fazer e não fazer. E a outra é a insegurança jurídica, né? Porque também você assumir essa plataforma agora sem uma relação jurídica mais forte com o Google, fica também muito complicado, né? Isso vale tanto para a gente, nos domínios administrados pela direção da Faculdade de Engenharia, quanto nos da direção do ICE, quanto nos da universidade, quanto da UFJF de maneira geral, administrado pela CGCO, como para todas as universidades brasileiras, né? Os contratos com o Google, todos eles são muito precários em termos de serviço público. É o Google que fala assim, agora que vai acontecer isso, e tome mudança, né? Então, isso é uma situação jurídica para um relacionamento com um ente público, né? O Valdemir pode falar isso aí depois, é uma coisa assim absurda, né? Quer dizer, uma empresa que tem relação com o serviço público e vira para o ente público e fala assim, agora eu vou mudar esse contrato aqui, né? Isso não existe, né? O Nicolau perguntou se não tem como transformar a conta da engenharia.ejf, né, .br, para uma conta padrão, uma conta Gmail, né, com armazenamento ficando a cargo da pessoa comprar, né? Ô, Nicolau, basicamente, quer dizer, o Google pode fazer qualquer coisa,
né? Isso é plenamente possível. Ele muda, o que ele fez agora, ele praticamente fez isso que você está falando aí. Ele transformou as nossas contas numa conta Gmail padrão de 15 gigabytes de espaço, né? Só que você não tem como comprar armazenamento extra. Por que que você não tem como comprar armazenamento extra? Porque o Google entrou na universidade na condição de oferecer um serviço gratuito. Logo, ele não pode sair vendendo aquele serviço que ele falou que era gratuito. Essa é um problema que tem de fazer isso dentro do domínio, os subdomínios, né? Curso.sjte.br, tá? Isso é uma opinião minha. Não vejo como o Google fazer isso dentro desse subdomínio, tá? Agora, ele pode, obviamente, fazer o seguinte: ele pode transformar aquela conta numa conta Gmail normal, com armazenamento extra, mas aí no endereço pessoal da pessoa, né? Então, isso pode ser feito. Quer dizer, isso é até uma maneira, vamos dizer assim, o Valdemir está aqui, talvez pudesse até confirmar, quer dizer, de calcular o dano material, né? Então, você imagina lá, você tinha lá 200 terabytes, e o Google falou que você podia armazenar ilimitadamente, certo? Então, você pode chegar para o Google e falar assim: olha, eu transformei minha conta, né, em conta Gmail e assinei lá um armazenamento extra no valor X, né? Não seja os 200, seja os 2 tera lá que... Então, isso poderia ser pedido como um dano material, e o custo e o dano material seria avaliado, uma das formas de avaliar seria dessa forma. Mas isso uma conta privada, né? Não uma conta institucional como a nossa. Quem não me conhece ainda, né, eu sou Valdemir, tenho estado à frente aí de algumas ações junto com o Paulo e com o Vinícius, né, como autor do recurso administrativo, como autor do mandado de segurança e como advogado também para algumas ações de alguns usuários do e-mail. Bom, acho que, né, todos aí tiveram já a notícia de que a Google pretende desabilitar os serviços no final dessa semana, né, após 30 dias da data que eles reabilitaram. É, eu, particularmente, pessoalmente, acredito que isso não vai acontecer, mas é uma opinião pessoal. Hoje nós temos, o meu escritório tem quase 40 ações é, em que houve uma tutela liminar garantindo o acesso por 120 dias, no mínimo. É, então, se o Google fizer esse movimento de fechar o serviço, né, de suspender o serviço, ele estaria descumprindo essas decisões judiciais. Então, são 40 decisões. Então, é o descumprimento de 40 decisões judiciais e assim como as minhas, outras ações ainda estão com a liminar valendo, né? Eu não tive notícia de que nenhuma das liminares, das decisões liminares caiu, então a Google assumiria um risco muito grande de descumprimento de decisão judicial, né? E arcaria aí com o ônus. Pode ser que ela faça uma análise econômica da situação e queira arcar com esse ônus, e aí a gente, né, só sobraria de fato a compensação pelos danos morais e materiais, eventualmente, que já é algo que está na nossa perspectiva, né? Hoje a gente já entende que há configurado, por toda essa situação que estamos vivendo, pela queda abrupta, pela ameaça de desabilitar o serviço, né, no final dessa semana, a gente já entende que há o dano
moral caracterizado e bem caracterizado, e de fato os danos materiais também, aqueles que tiveram que adquirir um HD externo, que tiveram que adquirir mais espaço de armazenamento, enfim. Então, se isso se efetivar, de fato, é mais um componente para caracterizar, né, a responsabilidade da Google nessa situação e para fortalecer a quantificação, né, e para dar robustez à quantificação dos danos morais, porque de fato o que a gente está vivendo é uma insegurança e uma situação que não deveria estar acontecendo, né? As coisas deveriam ter sido conduzidas de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais clara, mais transparente. O que a gente está vendo é o inverso disso. Caso a Google resolva tomar uma atitude nesse sentido, isso será considerado e será avaliado, e isso é matéria de prova para que a gente leve ao juízo, né? Então, é importante que as pessoas que entraram com a ação judicial, né, e quem tenha interesse ou possibilidade, que mantenham suas ações. Eu acho que isso é algo que é importante ser frisado, porque a gente viu que isso deu muita força ao nosso pleito e é de fato um caso único no Brasil, né, e que tende a mudar, inclusive, né, a perspectiva da contratação desses serviços pela administração pública e moldar, né, de alguma forma, a responsabilidade das plataformas de correio eletrônico nesse tipo de serviço, né? O que a gente percebeu foi que esse modelo de negócio do Google é um modelo de negócio agressivo, um modelo de negócio que visa apenas o bem da companhia, né, em momento nenhum dos usuários e das instituições. Então a gente percebeu que existe esse movimento do Google e o que a gente está fazendo, né, é um movimento contrário que tende a beneficiar a todos os usuários dessas plataformas no Brasil, né? E o que a gente tem, como eu falei em algumas reuniões com os meus clientes, o que a gente tem de perspectiva é que, de fato, há a possibilidade, né, e até a mais do que a possibilidade, a gente acredita que né, haverá uma condenação por danos morais, porque a gente tem base sólida de argumentação nesse sentido, e os danos materiais são bem evidentes, né? Antes a gente tinha um armazenamento limitado e hoje a gente não tem mais esse armazenamento limitado, e o que força a gente, inclusive, a contratar o serviço do próprio Google, né? Em muitos casos, a gente percebeu que muitos usuários estão contratando o próprio serviço do Google pela comodidade, né? Pela familiaridade que a gente já tem com essa plataforma, com esses serviços, né? Como o professor Paulo falou, lá em 2007 a 2010, a gente não tinha muita ideia do que era, né, do que eram esses serviços, e a gente se habituou pessoal e profissionalmente a utilizar a plataforma da Google, e hoje, né, a gente tende a continuar utilizando esses serviços, e isso é um tipo de prática que, né, o nosso ordenamento jurídico veda, justamente por não ser transparente com nós, né, enquanto usuários do serviço, enquanto consumidores do serviço. Então, a gente tem uma perspectiva positiva de condenação em danos morais, uma perspectiva positiva em condenação em danos materiais, mas principalmente a nossa perspectiva é positiva no sentido de evitar que novas situações como essa voltem a acontecer, né? Que as empresas tenham um cuidado maior ao modelar seus negócios,
justamente por poder enfrentar esse tipo de resistência que nós aqui, né, enquanto comunidade que foi criada, está colocando, né? Então, a gente, como o professor Paulo tem sempre falado comigo, hoje a gente está tratando aqui de um endereço de e-mail, de um serviço de armazenamento em nuvem, mas daqui a pouco a gente vai ter serviço de inteligência artificial, serviço de, de uma é, de uma infraestrutura e de uma robustez muito maior e que pode gerar, né, tende inclusive a gerar um dano muito maior do que o apagamento de dados de e-mail, do que o apagamento de arquivos armazenados em nuvem, né? A gente não sabe hoje a consequência da manipulação da inteligência artificial, como a gente não sabia 15 anos atrás o valor que tem um armazenamento em nuvem, né, um endereço de correio eletrônico, enfim. Então, né, eu recomendo profissional e pessoalmente que as pessoas que tenham os processos continuem, né? A gente tem uma perspectiva positiva e isso demarcará uma responsabilidade das plataformas que, para nós, né, como egressos de uma universidade federal, acaba tendo um peso muito grande, né? Nós somos quem pode fazer algum tipo de resistência a esse tipo de abuso. Né? Então, como a gente vem falando desde muito tempo, acho que é importante que nós nos coloquemos, né, que a gente se estabeleça como uma resistência aos abusos mesmo de uma empresa que tem um orçamento milionário, né, que tem condições de trabalhar isso das mais variadas formas, política, econômica, social e tecnologicamente. Então, esse movimento que a gente está fazendo é um movimento muito importante que já mostrou, né, e que vem mostrando bastante resultado. Dos pontos aqui que eu queria trazer, né, foi a parte ali do processo do ICE, que a gente conseguiu a abertura via SEI, né, que eram documentos que estavam restritos e sigilosos. O mesmo aconteceu ali para o processo do contrato entre a RNP e o Google, né? Porque na prática, hoje, a UFJF não tem um contrato com o Google, ela tem um contrato com a RNP, que é uma empresa ali terceira, né? Uma associação privada que fornece esse serviço. Então, desse documento ali via SEI, ainda está pendente, eu solicitei novamente ali via Fala Brasil a abertura da parte dos pareceres da Procuradoria, né? Esses documentos ainda estão como restritos e sigilosos, sem motivação nenhuma. Então, eu também solicitei a abertura desses documentos. São os únicos documentos ali pendentes. Se alguém ali do grupo também vê mais documentos ali como restritos e sigilosos, pode entrar em contato comigo que eu compartilho o texto, toda a parte jurídica ali que a gente escreveu para pedir abertura desses documentos. Além disso, né, a parte ali do nosso processo, pelo menos da minha motivação ali dentro do Ministério Público Federal, né? Então, ele já foi aceito pelo Ministério Público Federal aqui de São Paulo, ele já está tramitando há mais ou menos um mês ali, né? Mesmo com recesso, e na última semana a gente teve ali mais uma vitória, né? Que foi a promotoria, né? Ela encaminhou para a promotoria do consumidor e também para a promotoria de direitos humanos, né? E dentro da parte ali de promotoria dos direitos humanos, eles apensaram o nosso processo, pelo menos ali o processo que eu estou movendo, né? Via inquérito civil, né? Então já existe um inquérito civil do Google de 2018 correlacionado à mesma temática ali da denúncia que eu fiz no Ministério Público. E do processo do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, relacionado ali à investigação do contrato, né? Como que se deu esse contrato do Google
posterior ao nosso contrato, dado que a gente tinha uma solução gratuita e a faculdade agora está pagando por essa solução, que é exatamente igual. Inclusive, isso é relatado dentro daquele parecer técnico da Universidade de 2019. Então, eles procuraram uma solução exatamente igual, só que eles estão pagando. Então, eu também pedi a investigação disso via TCU, e também foi aceito, o nosso processo ali já está bem encaminhado. Mais uma vez ali, como orientação para todo mundo, todos esses procedimentos são administrativos, são gratuitos, qualquer cidadão pode fazer. A gente compartilhou lá no grupo, né, um documento lá sobre o que fazer e como fazer ali, né? Então, os únicos ali que não têm os textos eram o Ministério Público Federal e do TCU, mas as pessoas podem me procurar no privado, como tem feito ali, que eu também posso compartilhar esses textos. E, paralelo a isso, né, no fim ali, o outro ponto que eu acho importante a gente relatar, mesmo nesse mês aí que a gente teve a conta até o momento ali funcionando, ele foi um funcionamento ali parcial, né? As nossas contas, na prática, não funcionaram de forma full. Digo isso porque eu tenho N artigos ali em revisão, e as próprias empresas ali, né, as próprias empresas que estão à frente da publicação dos artigos não conseguem entrar em contato comigo, os e-mails voltam. Então, a gente tem feito esse monitoramento ali bem de perto, e uma vez que eu, enfim, encaminhei o artigo ali para publicação, eu não posso alterar o endereço de e-mail, então eu também estou presa com isso. Além disso, né, toda a parte ali do Google Classroom, porque eu fiz mestrado e doutorado com o e-mail da engenharia, eu também não consigo acessar o Google Classroom até hoje. O mesmo se estende ali aos grupos que existiam dentro do grupo, né, do e-mail da engenharia, e a mesma coisa ali com livros e soluções pagas anteriores a esse primeiro corte do e-mail, eu também não consigo transferir e acessar nada. Nada do que era pago na conta que eu já havia pagado, que eu já havia feito ali o pagamento, né? Como livro, aplicativo, todos esses pontos ali também não foram levantados na solução quando eles colocaram a solução de pé em dezembro. Então, na verdade, eles só levantaram ali o mínimo viável, que era e-mail, e drive e foto. O resto da solução, que tem um escopo gigantesco ali, principalmente os meus certificados dentro do ateliê do Google Digital, nada disso eu consigo acessar. Fora todo o arcabouço ali que eu tenho de código, de desenvolvimento, dentro da plataforma, né? O que a gente está passando é um problema para nós muito grave, mas para a instituição UFJF também vai ser muito grave, né? Eu não vou falar do Google, porque o Google é gigantesco, como o Valdemir falou, né? Eles precificam isso e botam para frente, né? E por maior que seja o preço, eles resolvem pagar. Mas a nossa instituição, o UFJF, não, ela pode sofrer um dano de imagem, pode sofrer também o fato dela não estar conduzindo esse processo de uma forma clara, sofrer processos aí no TCU, no Ministério Público. Por quê? Porque a coisa não está sendo conduzida com a clareza que deveria ser, né? Haja visto essa questão de como é que o Google entrou dentro da universidade, como se fosse uma coisa clandestina, sendo que em 2019 o CGCO fez um relatório e está lá muito claro que as contas existiam há muito tempo, que tinham que ser regulamentadas. Nada disso foi levado em consideração. Estou à disposição, né? Quem tiver alguma dúvida, eu estou meio sumido do grupo porque eu tirei férias agora no começo do ano, mas quem tiver interesse em mandar mensagem, esclarecer qualquer dúvida e, né, inclusive de apoio aí nessas questões como a Adriana colocou, né? Eu estou à disposição e agradeço a oportunidade para o professor Paulo de estar aqui hoje compartilhando aí as minhas opiniões, né, e algumas informações. Tá bom, pessoal? Boa noite. Queria agradecer também a oportunidade pelo convite mais uma vez e continuo à disposição. Quem quiser lá do grupo algum auxílio para migrar algum ponto ou também algum documento ali relevante, ou se tiver também alguma informação ali que não saiba como fluir ou como desenvolver, pode me pedir ajuda ali no privado. Da minha parte é isso. Agradeço a atenção de vocês, né? Eu desejo uma boa noite